Olá, eu sou Márcio Calai e você está no Origem Talks, o podcast das relações institucionais e governamentais. O papo de hoje, um papo importante, vai tratar sobre a regulamentação da atividade, a regulamentação das relações institucionais e governamentais e, como sempre, quem está aqui comigo é professor Rodrigo Navarro. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Prazer estar com você aqui mais uma vez. Obrigado, Márcio. Olá, pessoal. Hoje temos um Origem Talks especial, porque o nosso convidado tem muita história para contar. E eu não vou nem perder tempo aqui, porque eu vou deixar ele falar um pouquinho da história dele, até chegar na posição atual de consultor-chefe da Blue Solution, um dos patrocinadores do Anuário Origem, senador, ministro Romero Jucá. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Márcio. É um prazer encontrar com vocês para esse bate-papo, né? Muito bom a gente conversar sobre como a sociedade, como o setor público tem que se relacionar, porque quanto mais conversa, quanto mais interação, menos erro o governo, por exemplo, o Congresso executa, né? E como toda atividade humana e a política mais ainda, sempre existem percalços, visões diferentes, né? Então é muito importante a gente ter o respeito pela visão do outro, né? A gente defender a democracia, né? E poder bater esse papo aqui aberto com vocês. Estou à disposição. Vamos em frente. Vamos lá, porque o papo ele é importante, porque principalmente pegar uma figura que já atuou, né, está atuando de um lado da mesa e defendendo interesses privados perante o setor público, e durante muito tempo esteve do outro lado da mesa, seja no Senado, seja no Executivo. Então, assim, primeira coisa, como a gente sempre faz aqui, Jucá, é conversar um pouquinho da sua trajetória. Uma breve, eu acho que todo mundo conhece aqui, mas é importante assim, uma breve trajetória até chegar hoje como consultor-chefe à frente da Blue Solution. Bom, na verdade, eu sou economista, sou pernambucano, nasci no Recife, né? Fui para Brasília, levado no início do governo Sarney pelo Marco Maciel, com quem eu trabalhei no governo de Pernambuco, né? Uma escola muito importante na minha vida. Depois fui presidente da FUNAI Nacional, fui governador de Roraima, implantei o Estado, fiz a implantação do Estado, aprovado então pela Constituição, né? Depois me elegi senador, tive 3 mandatos de senador, fui ministro da Previdência, fui ministro do Planejamento, né? Fui líder do presidente Fernando Henrique, fui líder do presidente Lula no Senado, fui um ano líder da presidente Dilma, né? Fui líder do presidente Michel Temer. Então, a gente tem aí uma quilometragem meio extensa, né? Mas sempre com muito respeito a todos os setores da economia, né? E uma coisa importante é o seguinte, eu me considero um precursor do fortalecimento das relações governamentais quando estava no Congresso, quando estava como líder, porque eu cansava de receber com muita alegria todas as empresas, todas as instituições, todas as missões que vinham querer ter algum tipo de posicionamento que é legítimo, né? É importante essa relação de discussão, de debate, de conhecimento, de contribuição, né? Um parlamentar, ele não é o dono da verdade, né? Qualquer setor, ele precisa de contribuições, precisa de ajustes e melhorias. E eu sempre entendi isso. Então, a minha vida toda, como parlamentar, como ministro, foi recebendo contribuições, entendimentos, debates de setores que discutiam políticas públicas em determinada ocasião. Então, eu me formei dentro dessa abertura, né? E depois que eu deixei de ser senador, terminei com essa experiência que eu tinha de construir convergência, de ouvir, de conversar com todo mundo, né? Terminei indo para a Blue Solution. Hoje eu sou consultor-chefe de uma equipe grande, né? Mas uma equipe muito aguerrida, muito competente, uma equipe de jovens, isso me deixa muito satisfeito, essa relação que eu tenho
com a equipe jovem da Blue Solution, ela me ensina muito também, e eu posso contribuir também com aquelas moças e rapazes que estão lá dando o melhor de si. Então, para mim, é uma experiência muito importante ter ido para o outro lado, né, do balcão e poder debater, poder participar desse debate de políticas públicas de outra forma, com outro enfoque. Perfeito. E essa jornada que passou por vários governos, passou por várias instâncias, eu acho que ela é muito rica para contribuir para esse conhecimento de como fazer, até na prática, né? Certamente, nessas posições, você já recebeu profissionais que iam defender interesses mais bem preparados, traziam dados, traziam ali alternativas, propostas, e também, garanto, aqueles que só chegavam lá para dizer, governador, mas ministro, veja bem, senador, isso aqui está ruim, né? E provavelmente dizia, pô, mas qual é a proposta? Está ruim? Ok, mas primeiro, será que está ruim? Né? Vamos discutir aqui, me mostra que está ruim, é uma situação que precisa mudar. Aí você chega lá e vê, poxa, realmente tem um problema. E aí, para resolver? Não, aí tem que melhorar. Eu vejo isso porque eu também já tenho aí 34 anos de estrada, né? Mas só de um lado da mesa, né? Defendendo o interesse daqui. Mas a reação dos nossos interlocutores, dos nossos chamados stakeholders de governo, sempre é melhor quando você já chega bem preparado. Então, a gente já abordou esse tema aqui em alguns podcasts, e essa questão da preparação, do uso da tecnologia, da atração do jovem, da renovação disso, é importante e a gente vai abordar. Mas, dentro desse contexto, o nosso tema de hoje aqui é a regulamentação da atividade. E, nesse sentido, eu queria fazer algumas perguntas sobre a sua percepção da organização, da evolução dessa atividade, e será que precisamos mesmo de uma regulamentação da atividade? Eu vou trazer aqui um dado que até a CNI já colocou algumas vezes. Quando vem alguém de fora investir no Brasil, o pessoal pergunta, mas como é que se dá a relação do privado com o público? Essa questão do lobby, ele é regulado? E quando você fala, não, veja bem, está evoluindo, está o senhor citou aqui o nosso saudoso Marco Maciel, né? Há 30 anos está essa discussão, e algumas vezes no Congresso... Isso, né? E às vezes as discussões são assim, não, esse tema é muito importante, precisamos discutir mais. Porra, mais do que 30 anos, né? Então, assim, será que tem um texto perfeito? Primeiro, né? Precisa regular? Segundo, será que tem um texto perfeito ou valeria, assim como a gente já tem em vários países, uma regulamentação, ainda que em alguns pontos, por exemplo, o cadastro, né, de quem é dessa atividade de lobby, até para facilitar o acesso, e você ter, na sequência, regras que se complementam às que você já tem hoje de punição dos agentes públicos, punição dos agentes privados, já tem leis que tomam conta disso, mas essa questão da pergunta crucial de um investidor externo aqui, até mesmo para o Brasil ascender ao OCDE, é um item que você precisa ticar, você tem que ter essa atividade, né, regulada. Como é que é a sua visão sobre isso? Precisa regular? Se precisa, estamos prontos para aprovar já esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara e está lá no Senado. Vamos fazer ali, junto com outros players do setor, ali um esforço, uma força-tarefa para realmente aprovar esse ano ainda. Como é que é a sua visão sobre a regulamentação dessa atividade do lobby de relações institucionais e governamentais? Bom, na verdade, primeiro dizer que é extremamente legítimo essa defesa de interesses por setores da economia e da sociedade. É legítimo. Perfeito, está na Constituição, né? Esse termo de lobby terminou sendo deturpado, né, no Brasil, né? Verdade. Porque isso virou algo como se fosse algo que não fosse muito transparente. Eu acho que é preciso dar transparência a relações governamentais, a advocacy, a defesa de interesses, né? E nisso os Estados Unidos é exemplar, né? Quer dizer, as coisas acontecem legitimamente, claramente, transparentemente, para que cada um possa se colocar. Cada pessoa pode ter a sua visão, a sua ótica, pode ter a sua formação. Por exemplo, eu sou um economista que defendo
um país liberal, de livre iniciativa, com programas sociais que resgatem da pobreza uma população. Mas eu sou um liberal, eu sou um economista. Acho que o Brasil é uma economia de grande porte. Eu não sou estatizante, eu não sou controlador de preço, eu acho que a gente tem outros mecanismos para poder trabalhar nessa questão. Mas, no Brasil, é preciso que haja uma regulamentação. Eu só me preocupo quando se tende a querer fazer alguma regulamentação, o erro é vir, junto com a regulamentação, uma burocracia, né? Um tipo de posicionamento que, no afã de querer controlar demais, termina colocando à margem o trabalho real de tudo que tem que ser feito, né? Então, por exemplo, nesse texto atual, eu tenho restrição contra uma série de questões de punição, de suspensão, de registro, porque a gente vive, Rodrigo, um momento de política muito radicalizado. Então, veja bem, a gente não pode criar um instrumento que diga o seguinte: não, o Rodrigo é ligado à visão de tal tendência de governo, então nós não vamos suspender ele e ele não vai interagir com o governo porque é da outra tendência, a gente inventa uma desculpa e tira ele do jogo. Não é correto isso, né? Então, é preciso, eu já conversei com o senador Exalci, eu defendo a regulamentação, acho que a regulamentação devia vir por etapas, primeiro uma situação mais genérica, de conceituação, de mecanismo, de transparência. Agora, não pode criar uma burocracia que um parlamentar não possa falar com alguém de relações governamentais, porque senão tem que fazer um comunicado, tem que mandar não sei para onde, o cara vai evitar falar. Nós não podemos criar dificuldade nesse relacionamento. Ao contrário, nós temos que ampliar o relacionamento. É legítimo que todos possam conversar com os agentes públicos. E se a gente colocar uma regra muito amarrada, muito peremptória, a gente vai ter a reação inversa do que está se querendo fazer, que é ampliar e democratizar as relações governamentais como instrumento de debate público e de conquista de avanços sociais. Perfeito. O senhor tocou num ponto importante, alguns pontos, né? O primeiro é a questão do acesso. Realmente, a ideia é até você democratizar mais, legitimar mais o acesso. Então, esse é um ponto fundamental. Não podem criar barreiras para essa atividade, relacionamento, que é, como também lembramos aqui, é um direito constitucional, a defesa de interesse, ter alguma barreira para exercer esse direito. Esse é um ponto. O outro ponto mencionado, que o senhor falou dos Estados Unidos, o próprio Estados Unidos criou uma regra, depois de ter problemas já com uma lei anterior, tão rígida, mas tão rígida, que o pessoal começou a achar caminhos ali para fugir, né? Então, cabem, com certeza, ajustes ao longo do tempo. A própria regulamentação que a gente está discutindo agora, ela foi criada inicialmente, o projeto do Zaratini, que eu estou me referindo, que é esse que, né, hoje está lá no Senado para ser aprovado, ele já foi desbastado, né? Vamos dizer assim, ele foi já tirado muita dessa burocracia. Ainda realmente tem pontos lá para ver, mas a ideia de fazer em etapas, eu particularmente acho interessante, porque a primeira coisa, ao meu ver, e aí a gente entra até com uma ligação com o Anuário Origem, que é a questão de mostrar a cara, da legitimidade. Você está representando quem? Eu represento a Blue Solution, eu represento a empresa A, ou a B, ou a C. Eu tenho, de forma legítima, como defender os interesses desse segmento, desse setor. Por exemplo, eu sou presidente da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção. Então, posso falar, com o apoio de 50 empresas e 400 fábricas, de uma defesa de algum tema que seja importante para o setor. Então, eu estou falando aquilo com propriedade. Não vejo nenhum problema de ter lá um cadastro dizendo que o Rodrigo Navarro é presidente da Abramat e ele pode falar por ali. Ok, até porque quem está recebendo precisa saber. Tem uma pessoa aí para falar consigo. Quem é? Mas será que essa pessoa tem a legitimidade para falar para aquela empresa, para aquele setor? Tem que ter algum lugar que você possa checar isso. Então, essa ideia de fazer em etapas, começando pelo cadastro, né? E junto com o cadastro pode até facilitar o acesso.
Eu, por exemplo, tenho aquele crachá da Câmara porque eu represento uma associação, mas quem é jornalista também tem. Agora, quem é de uma empresa, não tem, né? Para entrar, dificulta toda vez que tem que fazer aquele cadastro e tal. Então, assim, eu acho que essa ideia de fazer em etapas é uma boa sugestão. O que eu acho que a gente precisaria fazer, e aí eu quero ver se concordas comigo, nenhum texto será perfeito. Então, temos esse texto que está submetido aí a consultas públicas, audiências públicas, foi feito já isso. Será que não seria o momento de fazer alguns ajustes e tentar aprovar esse texto o mais rápido possível, esse ano, para, a partir daí, ter os ajustes ou ter melhorias aí nos anos subsequentes? Ou é melhor, espera mais, vamos discutir ainda mais do que 30 e poucos anos aí, para ter um texto ainda melhor daqui a algum tempo a mais? Qual é que é a visão da Blue Solution sobre isso, por exemplo? Eu entendo que é importante votar um texto que regulamente a atuação, porque, em tese, a gente vive no limbo, né? Então, Exato. É importante ter essa regulamentação. Agora, o que é excesso, eu fiz lei durante muito tempo na minha vida, né? Depois que você faz uma lei ruim, para você mudar essa lei é muito mais complicado do que você fazer uma lei e depois ampliar o alcance e os controles dessa lei. Tá? Então, eu defendo por etapas. Certo. Por exemplo, alguns tipos de transparência são fundamentais. Agora, por que é que você, na sua empresa, vai ter que publicar os seus clientes, os valores, para fazer um cadastro? Por que é que um cliente seu que foi contratado, se você fizer algum deslize, você pode ser multado na sua empresa, mas vão multar o cliente da empresa em até 5% do faturamento daquela empresa? Então, a gente tem que pensar um pouco nisso. Eu acho que já se ajustaram algumas questões, mas acho que a gente deveria... passou a eleição municipal, eu vou procurar o senador Exalci, acho que eu vou fazer algumas sugestões, porque eu acho que já falei isso com o pessoal da Abrig, da Irelgov, onde eu posso eu falo, porque eu acho que a gente tem que somar esforços, né? Até para que o setor se consolide cada vez mais. Eu acho. O Brasil é um país de grande porte, é um player mundial, é uma economia ascendente no mundo. Então, a gente vai ter que ter essa relação transparentemente como uma coisa construtiva e salutar, e não como um pecado. Perfeito. Eu acho que essa regulamentação ela também ajudaria a jogar mais luz nessa discussão, porque o senhor iniciou falando o que é verdade. Muitas vezes o pessoal fala, tem algum desvio, algum problema, fala, no fulano lobista, fulano de tal. Não, mas se houve um desvio, uma coisa, não é um lobista, é alguém que descumpriu o que está ali na lei, tem leis para punir isso. Então, é muito fácil generalizar, né? Até porque você falou uma coisa importante. Antigamente, por que esse nome é de lobista? Porque os caras ficavam nos Estados Unidos ali no lobby do hotel tentando falar com o presidente. Né? Todo mundo conhece essa história. A prática hoje do Helgov não é mais isso. Você não chega ali para dar uma opinião, você chega com estudo, você chega com argumento, você chega com proposta, você debate, você vai para a audiência pública. Então, isso é transparente. Isso é um outro estágio do relacionamento público, né? Que não é mais o lobista pelo lobista. Quer dizer, eu acho que isso tem que ser colocado de forma clara, porque as relações governamentais é um instrumento importante da sociedade. É defesa da sociedade, é transparência para a sociedade, é avanço de políticas públicas, é contribuição para os setores públicos de governo, do Congresso. Então, a gente só tem ajuda, a gente só tem coisas positivas se for regulamentado de uma forma responsável. Exato. E o senhor citou, por exemplo, os esforços da Abrig e do Helgov, que são duas entidades que representam os profissionais, o think tank do setor, e sabe que no origem desse ano, vou dar um spoiler aqui, nós fizemos aí uma parceria com a ABNT, porque a ABNT
publicou, cerca, acho que 2 anos, alguma coisa assim, a primeira prática recomendada do Brasil, a PR 1001, não é uma norma, mas é uma prática recomendada. A Abrig também tem lá a sua cartilha, o IRELGOV tem seu guia, de melhores práticas, né? E lá no Origem a gente vai ter uma página da ABNT onde você vai poder baixar, vai ter um QR Code ali, vai poder baixar gratuitamente a PR 1001. E nada mais é do que um conjunto de melhores práticas que a gente no dia a dia já faz, coisas do tipo, você vai fazer uma reunião com o senador tal, anota lá o dia que você foi, quem que esteve na reunião, quais foram os temas relacionados, e guarda aquilo ali, arquiva aquilo, porque aquilo pode ser uma referência importante até para o seu trabalho futuro. Senador, tivemos aqui no dia tal, já falamos aquilo, entregamos o ofício tal, no dia tal. Ou seja, organizar essa atividade que lá atrás era muito feito, assim, na prática, sem muita formação até. Eu introduzi aqui no Brasil, em 2015, o primeiro MBA de Relações Governamentais pela FGV, que eu coordeno, e nós, de lá para cá, tivemos já 35 turmas capacitadas só nesse curso. Depois vieram outros bons cursos de Relações Governamentais, cursos de curta duração, de média duração, ou seja, a capacitação, ela contribuiu para essa mudança de cenário, como o senhor disse aí. Hoje em dia, você vai muito mais preparado, e tem que ser, né? Porque você tem mais acesso à informação, você tem mais dados sobre aquele tema que você quer falar, e certamente o seu interlocutor, por trabalhar com temas tão diversos, precisa dessa ajuda, precisa desses dados para poder deliberar sobre um determinado tema. Então, às vezes eu vejo assim, olha lá, fizeram uma minuta de decreto, uma minuta de portaria. Ué, mas é um white paper, isso aí é uma sugestão, não quer dizer que você está ali obrigando o parlamentar a concordar com aquela emenda ou com aquela coisa. Então, o pessoal que está de fora precisa ter essa noção de que faz parte do trabalho você levar informação pertinente ao seu interlocutor, e isso pode estar mais claro. Agora, voltando para a questão ali, sendo bem prático, eu acho que uma sugestão que o senhor colocou aqui após o período eleitoral, realmente fazer um esforço concentrado, trazer a Abrig, trazer o IRELGOV, trazer outras entidades para dizer, olha, vamos... Exato, tirar aqui o que tem de excesso, votar logo esse texto, como se fosse um texto base, né? E depois a gente vai discutindo isso. E nesse texto base, por exemplo, ter a questão do cadastro, ter a questão de identificação de quem você representa de forma legítima, já é um grande passo. E aí, naquela situação, quando for procurar ascender ao CDE, o Brasil vai dizer, olha, eu tenho sim, pode não ser a mais perfeita de todas, a mais completa de todas, mas eu já tenho ali o meu arcabouço regulatório com relação a essa atividade de RIG. Né? Então, acho que é uma boa ideia, uma boa proposta, e vamos nessa linha, que eu acho que é um caminho execuível para a gente ter isso. Senão, a gente vai esperar... Vamos trabalhar nisso juntos. Né? Eu tenho uma amizade grande com o Castro, que assumiu agora a Abrig também, por exemplo, né? Da VEC. Sim, o Jean. Então, acho que a gente tem muita gente que pode contribuir de uma forma ampla. E passou a eleição municipal, né? Aí a gente pacifica um pouco mais o país, a poeira desce, e aí a gente tem condição de, até o final do ano, de repente, montar um texto junto com o senador Isalci, que é um homem experiente, um homem de uma formação técnica importante, né? Então, acho que está em boas mãos a relatoria desse assunto no Senado da República. Sem dúvida, e ele já promoveu audiências públicas, participou de cafés da manhã, já ouviu muita gente. Eu acho que também está maduro para fazer esse trabalho, essa reta final aí, e conte conosco, vamos juntos sim. Agora, eu queria tratar de um outro tema relacionado a isso também, mas é um tema que, com certeza, vive-se na Blue Solution também, que é a atração de jovens para essa área. A gente falou ali da carga negativa do lobby, né? A lobista e tal. E o que eu vejo nos cursos de capacitação no MBA, nos patrocinadores do Origem, no mercado, é que você tem uma atração dessa área para o jovem. É uma área que ela traz uma comunicação com tomadores de decisão. Muitas vezes o pessoal ali é analista, é coordenador, é até um gerente, ele já tem contato com decisores da organização, da empresa onde ele atua, ou da consultoria, ou do escritório de advocacia, né? Ele tem contato com poder decisório de governo, então, com contato com deputados, com senadores, com ministros, com secretários. Ganha-se bem, é uma área que paga bem, porque traz resultados também muito bons, né? Então, assim,
como é que o senhor vê esse lado da atração do jovem, para dar essa renovada que já vem com uma outra cabeça, né? Já está ali muito mais tecnológico, muito mais ali nessa parte de relacionamento até virtual, como estamos gravando aqui, como estamos fazendo aqui à distância, mas funciona muito bem, né? Então, como é que concordas que temos aí uma atração para o jovem que é muito bom para o nosso segmento ter essa garotada aí, como o senhor disse, esse mix de pessoas mais experientes e pessoas novas? E só para dar um dado como isso é importante, mencionando o Origem, vou dar um spoiler aqui. A gente vai fazer o pré-evento de lançamento do Origem agora, dia 18 de setembro, em Brasília, que era já uma demanda muito grande de levar o anuário para Brasília, então a gente vai fazer o pré-lançamento em Brasília. E nesse evento, em Brasília, nós vamos anunciar os finalistas das premiações e temos lá a menção ao Prêmio Jovens Talentos, que foi um prêmio criado para que você tivesse o anuário reservado ali para as lideranças de RIG, mas que tivesse um espaço para que jovens talentos nessa área pudessem já mostrar a sua cara ali. Ele não é um gerente, não é um diretor, não é um vice-presidente ainda, mas chegará lá. E a ideia foi essa. E esse ano marca um recorde absoluto de inscrições. Tivemos 53 inscrições de jovens, não só do Brasil, como o anuário é Latam, tivemos inscrições de outros países também, o que para nós é muito interessante de mostrar essa atratividade de uma área, vamos dizer, por que não, tradicional como essa, de relacionamento, atraindo jovens. Então, qual é a sua visão para esses jovens e qual a recomendação do ministro, senador, governador Romero Jucá para essa galera que está entrando, quando ter ali na sala essa juventude nova aí, né? O pessoal novo aí, o que o senhor colocaria para eles ali de recomendações para seguir nessa trilha boa aí? Eu vejo com muita alegria a participação de jovens nas relações governamentais. Eu acho que eles entram com outra vibe, com outro astral, né? Hoje, é o que eu falei antes, você tem que ter bagagem técnica, não é a conversa fiada que vai mover algum tipo de direção ou de interesse, né? Então, os jovens eles estão vinculados a um novo tempo. Como você falou, um novo tempo de tecnologia, de estudo, de apuro, de foco, né? Então, eu vejo com muita alegria isso, e eu vou dizer a você, a nossa equipe lá em Brasília, na Blue Solution, é uma equipe majoritariamente jovem. Eu digo sempre brincando, eu tenho um jardim de infância extremamente qualificado lá na Blue, porque são pessoas, você olha, pessoas jovens, mas competentes, sérias, engajadas, e tem que ser assim, porque do outro lado, você vai encontrar também pessoas preparadas. Eu queria fazer aqui um registro do avanço técnico que nós tivemos com os consultores e técnicos, tanto da consultoria do Senado quanto da consultoria da Câmara dos Deputados. São pessoas extremamente preparadas. Então, o debate é um debate qualificado, é um debate pertinente, né? Então, se você chegar com gente despreparada, você dança. Você não vai se colocar da forma que você precisa se colocar. Então, eu vejo isso com muita alegria. A nossa equipe é jovem, tenho acompanhado todas as entidades que congregam, né, esses profissionais, vejo muita gente jovem também, então é muito importante, e essa mescla de quem é experiente, passando a experiência para os jovens, né, contando um pouco da vida, da visão que a gente tem, porque política também você ganha com janela, com tempo, com quilometragem, né? Então eu acho que esse mix de experiência, de juventude, com capacidade técnica, com arrojo, com foco, é um resultado que dá muito bom na Blue e acho que dá bem também em outras empresas, em outras instituições, porque acho que é um caminho que está se profissionalizando cada vez mais de uma forma muito forte.
É verdade, eu sinto isso também, eu vejo no mercado, vejo nas empresas que eu tenho contato, e uma questão que eu acho que impulsionou muito isso foi a tecnologia, sabe, Juca? A tecnologia, ela hoje traz muita informação, a competência que era você saber a informação, onde achar a informação, hoje ela mudou para você saber filtrar o excesso de informação que você tão facilmente obtém. Só que vale a sua observação. Se essa informação está facilmente acessível para um lado, você que está defendendo o interesse, também ela está facilmente acessível para o outro lado, que também vai buscar informação, claro, né, sobre a sua empresa, sobre aquele pleito que você está fazendo, não é de forma legítima, exato. E um outro aspecto, a tecnologia também, ela foi multiplicando o número de interlocutores que uma organização tem. Então, antes era, né, acontecer alguma coisa ali, aquela notícia ficava, de repente, ali restrita àquela região. Hoje, alguém filmou no celular, alguém tirou uma foto, em segundos ela está no mundo. Então, isso influenciou também o aumento do número de interlocutores, dos stakeholders, que estão mais exigentes, né, mais diversos e mais numerosos. Então, aquela história de que você recebeu uma reclamação ou recebeu uma nota lá por um canal qualquer que a empresa tenha e que você tinha ali como padrão responder em até 24 horas aquele e-mail, aquela colocação, 24 horas, se você não responder em 15 minutos, velho, né? Já era. Se você não botar ali, o cara postou ali na rede social, se você não falou, não, peraí, não é bem assim, em minutos você já pode estar diante de uma potencial crise. Então, o jovem, ele está mais acostumado com isso, e eu acho que isso também traz um dinamismo para a área necessário, e esse jovem vai encontrar ali nessa atividade de RIG, se tudo correr bem, como a gente está falando aqui, já regulada, né, com pelo menos um texto base ali, um ambiente mais propício para ele atuar. Ele também quer atuar, ele também quer influenciar políticas públicas, ele tem anseios também de melhorias para a sociedade, e tudo isso se faz como? Por meio de RIG, dessa atuação, não é? Agora, você imagine, Rodrigo, como vai ficar essa atuação com a inteligência artificial vindo com a velocidade da forma que está vindo. Então, isso vai ser multiplicado exponencialmente, né? Então, esse aparato técnico, ele vai evoluir cada vez mais e as empresas vão ter que estar preparadas para isso. É um desafio muito grande, né? Então, e esse é um dos temas... É algo que a gente tem discutido dentro da Blue e é algo que a gente está quebrando a cabeça, porque a informação que você falou, hoje é commodity, né? Todo mundo tem, mas como você processa, como você responde, a avaliação que você faz, como é que você utiliza, separar o joio do trigo, o que é verdade, o que não é verdade, porque a gente vive também uma situação, né, inusitada de pós-verdade, que todo mundo tem sua bolha e a bolha muda, a verdade muda de acordo com a bolha, né? Quer dizer, é um desafio grande que nós temos aí pela frente. É verdade, e nós teremos no Origem desse ano matérias específicas sobre o uso de a relação entre tecnologia e RIG, e também especificamente sobre inteligência artificial, inclusive como é que estamos comparados Brasil e América Latina, outros países, e está super interessante esse material, e é isso mesmo, a gente tem que estar preparado, porque hoje você tem até, já tivemos isso, no Sul, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, já tivemos até um projeto sendo aprovado que foi escrito por uma ferramenta dessas. Então, o pessoal, né, o autor do projeto usou uma ferramenta dessa, escreveu o projeto e foi aprovado lá. Então, assim, você pode consolidar, comparar texto, você pode resumir discursos, aquela 1 hora de discurso ali na Câmara, por exemplo, de algum parlamentar, tem ferramentas que fazem um resumo em 1 minuto daquela 1 hora, em meia página. Você já tem ferramentas no mercado que fazem isso. Então, RIG tem um aspecto interessante com essa questão da tecnologia, porque ela pode ser usada como ferramenta por RIG, como a gente está falando aqui, e também RIG tem o lado de regular essas ferramentas, a regulamentação de uso de redes, de internet, de inteligência artificial. Então, veja como é poderoso o mundo de RIG, porque ele atua nas duas pontas, né? Como ferramenta e também como regular esse próprio ambiente. Então, eu acho que esse é um ponto interessante que a gente vai poder explorar lá também no anuário, e muito, muito
promissor aí o campo, não só para o jovem, mas para a gente que também já está na estrada há muito tempo, ver essas ferramentas e até lembrar. No meu tempo era entrar, pegar o Diário Oficial no papel e ver se tinha saído alguma coisa importante. Hoje o cara recebe no celular, bota lá uma palavra-chave ou mesmo uma ferramenta de inteligência artificial e fala, ó, esse tema aqui interessa, porque eu sei que você está trabalhando com isso, dá uma olhada nessa portaria ou nesse decreto. Assim, é uma mudança, né, em termos de tecnologia de ferramenta, mas, na essência, a gente pode dizer que o ser humano, né, o lado ali do pensar, né, do ciência / arte, ele sempre vai depender ali dessa pitada. Pode ter a ferramenta, a gente costuma dizer que dificilmente você será substituído nessa área por um robô, né? Porém, você pode ser substituído por uma pessoa que saiba usar ferramentas de inteligência artificial que você não sabe. Então, é um pouco por aí, tem que se adequar mesmo, né? E, para fechar, não sei se o Márcio está com alguma pergunta engatilhada, mas eu queria abrir um espaço para uma mensagem final. Jucá, assim, o que você coloca aí, olhando para frente? Falamos aí da regulamentação, desse esforço que vamos fazer aí após a eleição, falamos do jovem, falamos de tecnologia. O que a gente pode deixar aqui de mensagem final para os nossos ouvintes aqui do Origem Talks? Bom, primeiro uma mensagem de confiança, né? Eu sou muito animado com esse trabalho, com a evolução do trabalho, pelo que eu vejo que virá na frente. Portanto, eu acho que a gente tem aí um componente importante para discutir o Brasil, para discutir políticas públicas, para discutir instrumentos que possam melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, né? Eu acompanhei, né? Eu fui senador 24 anos, então eu acompanhei a evolução desse debate, fui líder de 4 presidentes, então eu estava no centro do debate, abrindo espaço para que esse debate pudesse ser o mais inclusivo possível, né? Então, agora, eu acho que nós temos que defender a democracia, nós temos que defender a transparência, nós temos que defender o profissionalismo, nós temos que ter a regulamentação de uma carreira, de uma atividade que é vital, né? Porque o Brasil está todo por construir ainda. Nós vamos ter a necessidade de muita legislação que ajuste e, inclusive, modernize o país. E isso virá do debate. Do debate de quem? O debate de segmentos organizados da sociedade com o poder público. Esse debate organizado, ele virá através, em parte, por entidades, associações e empresas de relações governamentais também, representando interesses legítimos. Então, é importante que a gente possa permear esse conceito da legitimidade, da transparência, da responsabilidade e do bem comum. Eu acho que relações governamentais é algo muito importante para amadurecer a sociedade brasileira. E todos os debates, todos os segmentos, né, o Origem é um ponto fundamental de discutir isso, de colocar experiências, né, é um fórum que a gente tem que valorizar e ampliar, né? Eu acho que tinha que ter do lado dos agentes públicos uma prevalência, uma avaliação, uma conscientização da importância desse relacionamento, né? Não são só as empresas de Helgov que têm que estar fazendo o seu trabalho. Os agentes públicos têm também que estar fazendo o seu trabalho de abrir e de se relacionar de forma consistente, positiva e responsável. Então, eu acho que a gente tem aí um caminho pela frente. Eu estou sempre aberto a discutir, a debater, porque acho que é importante a gente ficar pisando e repisando esse conceito para que muita gente que ainda não entende possa efetivamente mudar de opinião e ver a importância das relações governamentais no Brasil. Muito bem, senhor. Perfeito, eu compartilho desse otimismo. Diga, Rodrigo. Eu só fechar aqui, mas só uma colocação que eu compartilho com esse sentimento de otimismo e de crescimento da atividade. E para não vou nem entrar nesse tema, mas você pega a reforma tributária e você vai ver que essa discussão que está hoje aqui da regulamentação dela, pelo menos 10 anos você vai ter. Quem que vai poder ajudar nisso aqui, o seu setor, a sua empresa? Relações governamentais. Se você não fizer isso, né, você vai ter um impacto grande. É só para ilustrar como essa visão aí de que
as demandas só vão aumentar e a importância da atividade só vai crescer, eu compartilho também. Lucas, Márcio, não sei se você tem alguma pergunta, estamos chegando aqui no nosso final. Queria agradecer muito a participação do Romero Jucá no nosso Origem Talks, agradecer pelo apoio à Origem, tá? Estaremos juntos em setembro e em novembro no lançamento, e tudo isso que a gente falou, tem muito lá, aguardem, porque isso aqui vai ser aprofundado, esses temas que a gente tocou aqui serão aprofundados lá com dados, né? Com informações, com artigos, então está muito legal o anuário, vocês vão gostar. Muito obrigado, Márcio. Não, eu queria parabenizar pelo papo, agradecer realmente a participação. Romero Jucá, obrigado. Foi realmente muito importante para o nosso programa poder recebê-lo. Obrigado, foi um prazer. Foi um prazer ter participado. Estarei sempre à disposição. Eu acho que quanto mais a gente debater, quanto mais esclarecer, melhor, né? A sociedade ganha com isso. Parabenizar o Rodrigo aí pela sua ação visionária, corajosa, né? De tocar esse projeto que é tão importante. O Márcio pela condução do nosso encontro, e dizer que a gente se encontra aí em Brasília, a gente se encontra em São Paulo, e onde a gente puder se encontrar mais, eu estou à disposição, tá? Com certeza. Obrigado. Muito obrigado. E, Rodrigo, obrigado também a você. Eu queria aqui aproveitar nossos minutos finais, primeiro para falar que quem quiser saber mais sobre a Blue Solutions, está aqui o site, né? blueint.com.br. Acho que é esse o site. A gente deixa também na descrição do episódio aqui para quem quiser saber mais, vai ter o link aqui para poder acessar mais informações sobre o trabalho dessa consultoria especializada. E, Rodrigo, eu queria te perguntar o que acontece na semana que vem, para você contar para as pessoas do que se trata esse encontro em Brasília, aqui que o Origem promove. Conta um pouquinho aí para a gente poder deixar todo mundo a par. É isso aí, Márcio. Semana que vem nós temos aí um pré-evento pela primeira vez em Brasília, atendendo uma demanda já de alguns anos, o pessoal pedindo para ter o Origem mais perto de Brasília, afinal de contas é o poder decisório, é onde a gente se encontra, né, em nível federal, ali com os nossos colegas de RIG. Então, a gente vai fazer no dia 18 de setembro, né, um evento destinado aos representantes patrocinadores, seus convidados e membros de governo, onde a gente vai anunciar ali os 50 finalistas do prêmio Mais Admirados, mais os 10 finalistas que a gente já colocou dos Jovens Talentos. Ainda tem mais 2 participantes do Hall da Fama e vamos ter 3 premiados no México. Nós não vamos falar o nome não, mas vamos já dizer que vai ter premiação no México. E a gente vai ter ali os highlights. Eu vou fazer ali um resumo do que vai ter naquela edição do tão esperado lançamento do Origem, dia 7 de novembro, em São Paulo. Então vai ser um evento muito bacana, um evento, uma duração ali de 2 horas, um evento, mas vai ser muito legal, porque a gente vai poder ter ali uma prévia de quem vai para a final, quem são os finalistas dos prêmios que o Origem promove, onde os próprios participantes do anuário elegem aqueles profissionais mais admirados. Já virou uma tradição a gente ter essa premiação, e dia 18 de setembro todo mundo vai saber quem que são os 50 finalistas aí, mais os 10 finalistas dos Jovens Admirados. Muito bom. Obrigado, Rodrigo. Até o próximo Origem Talks. Valeu. Obrigado, Márcio. Abraço. Um abraço. Legal, uma mudança importante. Então, a partir deste ano, os finalistas aí do Anuário Origem, dos mais admirados profissionais de relações institucionais e governamentais, sendo revelados com antecedência. E o suspense permanece ali até os últimos segundos, quando finalmente, ao final do ano, saberemos quem são os eleitos ali, os que realmente serão os vencedores deste prêmio de 2024. Se você quiser saber mais sobre o Anuário Origem, eu recomendo que você acesse o site anuarioorigem.com.br, e aí tem muita informação por lá. Você vai saber como participar. Se você não participou nesse ano, como que você pode participar nas próximas edições, oportunidades de patrocínio, muitas empresas que têm interesse em se aproximar dessa publicação em função da sua importância nesse mercado, como o Rodrigo bem colocou, uma publicação que não tem algo parecido, que não tem concorrente, que realmente faz um trabalho único no Brasil e na América Latina. Você tem lá os nossos dados de contato e vai saber como pode se aproximar. Obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.